Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre sentidos internos da alma. Meu nome é Amanda, eu sou dona aqui desse canal no YouTube e da página lá no Instagram, onde eu falo sobre arte, sobre catolicismo e também vendo alguns quadros católicos. Hoje eu estou aqui, como eu disse, para ensinar para vocês um pouco sobre os sentidos internos da alma. E depois, no final, vou relacionar com a arte, que é o meu conteúdo. Então eu peço que fiquem até o final do vídeo e prestem atenção na medida do possível, porque eu simplifiquei o assunto, mas é um assunto complexo, é um assunto complicadinho. Eu vou deixar aqui na descrição o documento que eu usei para fazer a base dessa aula, mas claro que eu acumulei um estudo a mais dos livros que eu venho lendo, dos vídeos que eu venho vendo. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos começar aqui a nossa aulinha. Um dos primeiros pontos que nós temos que entender é que os animais, todos os animais, eles têm sentidos externos, que são o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Nós também somos animais, então nós também temos esses sentidos externos. Mas nós também nos dispomos de sentidos internos. E por quê? Porque nós temos uma alma. Nesse vídeo eu não vou abordar assuntos complexos como esse de explicar o que é a alma humana. Eu vou ser bem resumida aqui e tentar fazer um vídeo, entre aspas, completo para vocês, né? Mas eu vou explicar cada ponto detalhadamente, mas de uma maneira resumida, para principalmente o vídeo também não ficar muito longo. Então, pessoal, pensem o seguinte: se um ser ele tem tato, mas ele não tem memória, ele é incapaz de se mover. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Se um leão, no meio do seu habitat natural ali, ele, entre aspas, se apaixona por uma leoa. Aí, seja se encontrando com ela ali em um lugar qualquer, ele consegue, no outro dia, se encontrar com ela de novo. E por quê? Porque ele tem memória. E lembra onde que ele encontrou. Por isso, um ser que não tem memória, ele é incapaz de se mover. E um ser que tem memória, por exemplo, e não tem audição, não adianta, porque ele não é ensinável, entendeu? Por exemplo, um grilo. Você vai ensinar para um grilo as potências da alma, vai ensinar um grilo a ler, a escrever? Não vai, ele não tem audição. Mas, por exemplo, ele tem memória. Ah, sei lá, não sei o que um grilo, não sei que horas um grilo come. Mas, por exemplo, suponhamos que ele coma às 4 horas da tarde. Ele vai saber que às 4 horas da tarde ele vai em um certo lugar, vai se dispor de uma certa presa para se alimentar, porque ele tem memória, ele sabe que naquele certo momento o alimento vai estar ali. Mesma coisa acontece com um leão, mas o leão tem audição, não vai caber aqui, mas, por exemplo, o leão, ele sabe que a caça vai estar em exato lugar para ele caçar em certo momento. Ele se dispõe de memória, ele sabe, ele conhece ali o ambiente. Mas e um ser que se dispõe de todos os sentidos, casos externos? Nesse caso, o ser vai ser perfeito. Por quê? Porque ele consegue tocar, ele consegue sentir o gosto, sentir o cheiro, ele consegue ver, ele consegue ouvir. E quem é esse ser? Somos nós, os seres humanos, né? Nós somos perfeitos, nós conseguimos sentir o cheiro, conseguimos ver, conseguimos ouvir. Mas temos uma coisa diferente dos outros demais animais que também dispõem desses sentidos externos, porque nós juntamos tudo isso e conseguimos raciocinar. Por quê? Porque nós temos o intelecto. E aí que entra os sentidos internos da alma.
E quais são os sentidos internos da alma? O senso comum, a imaginação, a cogitativa e a memória. Nós agora vamos entrar em uma parte mais filosófica da nossa aulinha. E aí eu vou começar aqui a explicar os sentidos internos da alma, tá bom? Nós temos aqui primeiro o senso comum, que é o mais simples de todos. Vocês podem ficar tranquilos que é o mais simples. Então, ele é a reunião, é a junção de todos os sentidos externos que a gente acabou de falar. O senso comum, ele não necessita de indagação e nem de argumentação, porque ele é imediato, sabe? Ele não tem um órgão específico pelo qual ele opere, porque, como eu disse para vocês, ele é uma junção dos sentidos externos. Quer ver como que é simples? Se a gente reunir o branco, que é sensível pela visão, o doce, que é o sensível próprio da gustação, caso paladar, e o granulado, que ele é sensível pelo tato. O que nós teremos? O açúcar, né, gente? O açúcar. A alma dispõe de todos os sentidos externos e usa o interno, tipo assim, para concluir que, nesse caso, é o açúcar. Ele juntou todos os sentidos externos e concluiu que tudo isso é o açúcar. Então, o senso comum é unificar a experiência sensível em uma única percepção. Então, agora nós vamos entrar no segundo sentido interno da alma, que nós chamamos de imaginação. Provavelmente, quando eu estava aqui falando para vocês sobre os leões, o açúcar, o grilo, veio na mente de vocês a imagem dessas coisas que eu falei, do leão, do grilo, do açúcar. E por quê? Porque cada um dos sentidos externos é estabelecido com uma imagem do sentido externo. A imaginação é o ato interno da alma pelo qual nós associamos as coisas, ou seja, a imagem ela representa a coisa sensível, o objeto, o animal, o alimento. Vocês conseguem imaginar as coisas, vocês conseguem imaginar o que eu tô falando aqui. Mas a nossa imaginação, ela não é a realidade, ela é só uma representação do mundo material, que diferente dos brutos, do leão, do cachorro, do gato, só nós seres humanos conseguimos fazer isso, nós conseguimos imaginar as coisas. Tanto que a nossa imaginação, ela é capaz, inclusive, de colocar uma imagem sobre a outra. Se eu falar aqui pra vocês, imaginem um cavalo com asas de passarinho. Vocês com certeza, vocês vão conseguir fazer isso. E a gente aqui tem um nome pra isso, né? Que é o chamado unicórnio. Caso eu teria que ter narrado o chifre no meio da testa, mas vocês sabem. Vocês conseguem imaginar um cavalo com asa de passarinho. Mas ele não existe na realidade, foi o que eu falei. Ele não existe na realidade, senão que só na nossa imaginação. E vocês conseguem fazer isso porque vocês conhecem um cavalo e um passarinho. Você sabe que um cavalo ele tem 4 patas, o passarinho ele tem penas. E aí vocês conseguem misturar o pelo do cavalo com a pena do passarinho. Entendeu? Isso é obra da imaginação do ser humano. E como que nós exercitamos essa nossa imaginação? Boas histórias, bons contos, boas fábulas. Muitos aqui eu tenho certeza que devem ler Tolkien, Dostoiévski, Tolstói, essas coisas assim, né? Bem de vida intelectual mesmo. Mas a boa arte, ela também ajuda. Eu vou associar isso mais pra frente, mais pro final do vídeo,
como a pintura ajuda nessa parte da imaginação, na construção de boas virtudes. Mas é isso, os bons filmes também, né? Eles ajudam também a gente na construção dessa nossa boa imaginação. Filmes como o do Frank Capra, do John Ford. Eu vi um do John Ford que eu fiquei impressionada, que é o do Depois do Vendaval. Retrata a cultura irlandesa muito bonito. Recomendo fortemente esse filme, Depois do Vendaval. Tem o ator principal, John Wayne, que fez também vários faroestes. Que, aliás, eu também vi um filme do John Wayne esse fim de semana que chama Caminhos Ásperos. Muito bom também. Quem gosta aí do bom cinema, recomendo fortemente esses 2 filmes, que são filmes clássicos, que são filmes que ajudam na construção da boa imaginação. Quando você sabe educar bem a sua imaginação, você é capaz de ter uma vida melhor, até mesmo um sono melhor. Todos aqui já devem ter sonhado, né? E sabe que nos sonhos nós também construímos imagens, nós dispomos de imagens. Às vezes até bem reais. Então, quando você passa seu dia vendo coisas horríveis, coisas de terror, sei lá. Eu associo o terror como algo horrível, mas não é só isso. Mas, provavelmente você vai ter um pesadelo à noite. Mas se você passa seu dia vendo coisas boas, escutando até mesmo boas músicas, provavelmente na hora que você for dormir, você vai dormir tranquilo, você vai ter um sonho agradável, você pode até mesmo acordar mais disposto. Mas a imaginação, ela tem uma fundamental importância na virtude do homem. A imaginação é boa parte da abstração do nosso intelecto. Somos seres intelectuais, precisamos de boas coisas para desenvolver essa nossa parte intelectual. Boas leituras, como eu falei, até mesmo a boa arte da escrita, que é muito importante também. Mas a imaginação, ela não é nem boa e nem má. Por exemplo, se você imagina coisas ruins, você provavelmente está se tornando um viciado. Mas se você imagina coisas boas, você vai a cada dia mais se tornar uma pessoa virtuosa. Chegamos na penúltima, que é a cogitativa. Ela é um pouco mais complexa, pessoal, não vou mentir, mas nós vamos com calma aqui para vocês entenderem bem. Espero que estejam anotando. Brincadeira, não precisa anotar não. Esse vídeo vai ficar aqui no YouTube para vocês ouvirem quando vocês quiserem e aprenderem enquanto vocês quiserem, se eu dispor de algum conhecimento para vocês. Então, a cogitativa, ela correlaciona os outros 2 sentidos da seguinte forma. Ela atribui que a cor é da visão e o odor é da olfação, o olfato. Mas cabe também à cogitativa discernir que, embora o olho veja o doce, não cabe ao olho o juízo de saber o que é doce, mas saber que essa é a função da boca. Cada um tem sua função. Ela determina que o próprio do olho é ver. Por exemplo, se um olho vê um espinho, ele apenas vai reconhecer esse espinho. Mas quem vai determinar se o espinho dói ou não é o tato. Não fere aos nossos olhos ver o espinho. É só a nossa mão se encostar no espinho, vai sangrar, vai doer e vamos reconhecer que um espinho machuca. Não vai ferir o nosso olho, quer dizer, se alguém enfiar um espinho no seu olho, obviamente vai doer. O homem, ele vê pelos olhos o espinho no senso comum e na imaginação, como que eu expliquei antes, né? E a cogitativa vai dar a consciência de que aquele espinho feriu o seu tato. É a junção de tudo, é tudo aquilo que estudamos até agora, que falamos até agora, vai se juntar na cogitativa.
é, entre aspas, o juízo final, é a parte final de toda aquela ação que tivemos de observar, de tocar e concluir alguma coisa. Então agora nós vamos falar da memória. A memória é um sentido interno que irá guardar tudo isso que nós vimos até agora. Se a imaginação ela retém as imagens, a memória conserva e recorda. O senso comum relaciona essas imagens e a cogitativa ela vai julgar se é bom ou se é ruim. Essa nossa memória ela é diferente dos outros animais. Nós temos também a memória sensitiva, por exemplo, quando nós tocamos o espinho, nós não vamos torná-la tocar, porque na primeira vez que nós o tocamos, ele nos machucou a nossa mão, feriu o nosso tato. Mas um leão, ele vivendo ali no seu lugar de costume, ele sabe onde tem perigo e sabe onde é seguro. Por quê? Porque em certo momento ele pode ter enfrentado algum inimigo e ele sabe que em algum lugar esse inimigo vai estar lá de novo, então ele não vai voltar lá para não ser ferido, como a primeira vez que ele foi ferido. No caso, uma hipótese aqui, ele foi para um certo lugar, teve uma certa briga e aí ele não vai voltar naquele lugar porque ele sabe que ele vai ser agredido ali de novo. Mas nós, seres humanos, nós temos uma memória inteligente. Por quê? Porque nós conseguimos guardar livros, nós conseguimos guardar poemas, conseguimos guardar discursos e nós também podemos associar a nossa memória a outras imagens. Tem um escritor interessante na Idade Média que ele se chamava Marciano Capella. Ele foi famoso por ensinar as artes liberais em um livro dele chamado Núpcias de Filologia e Mercúrio. Ele era famoso por ensinar as artes liberais como figuras de mulheres. Então, ele representava a gramática como uma mulher, uma senhora severa, carregando uma faca para eliminar os erros gramaticais das crianças. E a retórica, por exemplo, que é uma outra arte liberal, ele representava como uma mulher alta, uma mulher bonita, um vestido bonito e adornado com figuras de discurso e carregando armas para enfrentar os seus adversários. Então veja como que é interessante isso, porque são as artes liberais e as mulheres. Ele decidiu escolher as mulheres porque esse as é um artigo feminino, então ele quis representar as artes liberais como as mulheres. E ele associou essas mulheres com características diferentes, com roupas diferentes, para que nós pudéssemos lembrar que a retórica é a arte liberal da fala, de fazer um bom discurso. A gramática é a arte liberal que nos ensina a ter boa escrita. E também tem um outro exemplo na Capela Sistina. Nós vemos as virtudes representadas como pessoas também, e cada uma com suas características específicas. E aqui nós vamos começar a entrar num ponto importante que eu quero tratar com vocês, que é relacionar tudo isso que nós vimos com a arte. Então a arte, ela tem por objetivo fazer o homem entender ao bom e ao verdadeiro. Mas nós nascemos em um mundo feio. Tudo é feio. A arquitetura é feia, as músicas são feias, as roupas são feias, tudo é feio. E a arte, a boa arte, ela tem uma forte função, que foi essa que eu acabei de dizer. Ajudar o homem a atender ao bom e ao verdadeiro. Ajudar o homem em suas boas virtudes, a desenvolver as suas boas virtudes. Eu quero destacar aqui a parte da imaginação que a gente falou lá mais pro início, que atua junto com todos os outros sentidos externos da alma, porque a imaginação é elemento da virtude da arte, na medida em que, por essa virtude, o homem pode produzir coisas
e a partir da imagem que possui nesse sentido interno. Então a pessoa, ela precisa ter em mente as boas virtudes que ela gostaria de exercer, porque antes ela existe na nossa imaginação, na nossa mente, para depois nós agirmos conforme, nós fazermos as coisas. Então a pessoa que faz a arte, por exemplo, ela reúne todos os sentidos internos da alma. Quando um artista pinta a paixão de Cristo, ele decide pintar a paixão de Cristo, ele sabe o que é uma madeira para representar a cruz, porque ele conhece isso com um senso comum e guardou na memória e agora imita na pintura. E a pessoa que vê a paixão de Cristo, ela reconhece tudo aquilo que lhe foi ensinado. Porque se a pessoa não reconhecesse o que é uma madeira, ela poderia pensar que é qualquer outra coisa, menos madeira. Ela poderia pensar que é mármore, mas não. Ela conclui que aquilo é madeira. Por quê? Porque ela já viu outras madeiras em outros lugares antes. Ela sabe como é a textura da madeira. Então ela conclui: meu Senhor foi crucificado na madeira. Jesus Cristo foi crucificado na madeira. Dispor de boa pintura, de boa arte, é importante desde cedo. É claro que não é essa a nossa realidade de hoje em dia. Nós temos que procurar isso quando nós tomamos consciência do que estamos vendo é errado. Porque, como eu disse, nós nascemos em um mundo feio. Não tem poucas coisas. A gente pode pegar poucas coisas de exemplo para falar que é realmente bonito. Porque, pensem comigo, como o homem vai almejar aquilo que ele não conhece? Ele não pode querer ser virtuoso se ele não conhece a virtude. Uma mulher não pode querer se vestir bem se ela não conhece o que é a roupa bonita, ela não sabe quais são as roupas bonitas. Então a arte, ela dá uma explicação para algo que todos nós percebemos dentro de nós, esses sentidos internos. Nós fazemos o mal por causa do pecado original. Nós temos a tendência ao bom e ao mal. Basta que saibamos fazer a escolha correta para seguirmos o bom caminho ou o mau caminho. Mas isso não seria a escolha correta, porque a consequência do mal, e a consequência do mal é o pecado, e a consequência do pecado, se não nos arrependemos dele, é o inferno. Se você se dispõe da má arte, você vai despertar esse seu lado mal, proveniente do pecado original. Então nós temos que dispor da boa arte para superar esse nosso lado mal, proveniente do pecado original, para exercermos as nossas boas virtudes. Mas para isso nós temos que conhecer o que são as virtudes, o que são as boas ações. Nós temos que nos educar para isso. E nós temos que começar do mais simples, que é a arte. Você não vai começar a estudar virtude lendo química, estudando física. Então você tem que começar do mais simples para depois indo para o mais difícil. Então o meu conselho para vocês vai ser que vocês comecem a apreciar a boa arte. Mas aí vocês vão me dizer: mas isso é tão difícil, é tão complicado. Mas se você não começar a aprender agora, você não vai colher os frutos disso mais para frente. Quando você entende o que realmente é a verdade, vai se tornar algo prazeroso para você estudar essas coisas, se dispor da boa arte, da boa música. Você pode começar da maneira simples, que é assistindo bons filmes, como eu recomendei lá alguns filmes. Mas foi esse o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixem aí seu joinha, se inscrevam aqui no meu canal, me sigam lá no Instagram, porque eu pretendo trazer muitos conteúdos como esse, fazer mais vídeos como esse, e o feedback de vocês é muito importante. Então, muito obrigada que você que ficou até aqui. Se você quiser deixar um comentário, alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu vou estar aberta aqui no YouTube e lá no meu Instagram, a qualquer momento para responder qualquer dúvida. Então, até um outro vídeo e fiquem com Deus.